Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal, dessa vez para comentar sobre o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Santos 3, Vitória 1 na Vila Belmiro. Foi a 18ª rodada para o Santos, né? Ainda não está completa, pois times ainda jogam hoje. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos recebeu o Vitória e conseguiu vencer. E por enquanto, nesse momento até que eu gravo esse vídeo, sai da zona, né? Até acho que já fica fora, já está garantido fora da zona porque passou o Grêmio e o Vasco também entrou na zona de rebaixamento, mas o Vasco ainda joga hoje. Então, o Santos nesse momento em 15º, vou deixar a tabela passando aí para mostrar como é que está até o momento, e vim para comentar sobre mais esse jogo, o Santos que foi a campo com o Gabriel Brazão, com na lateral direita Igor Vinícius e na esquerda o Escobar, na zaga o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, no meio de campo o Cristian Oliva e o William Arão, e no meio centralizado, avançado, o Miguelito. Na meia direita, o Gabriel Tempo, na meia esquerda, o Barreal, e de centroavante, o Gabigol. Bom, primeiro comentando individualmente sobre cada um, o Brazão fez muitas boas defesas, bolas muito a queima-roupa que ele conseguiu sair e salvar o Santos. Então, uma partida muito boa do Brazão, como sempre quando a gente precisa, fazendo defesas importantes que salvam o Santos de ser prejudicado, de, por exemplo, tomar seu empate ontem, em muitos jogos aí. Ele saiu até meio emocionado também, não sei se ele vai sair do Santos, né? Porque se essa emoção veio, talvez, ou pelo momento difícil que ele está passando, ou por uma possível saída, não se sabe até o momento, porque teve recentemente especulações sobre a saída do Gabriel Brazão, que eu acho que é um erro, que eu acho que é uma posição que o Santos está bem, que o Santos já está consolidado e o Santos deve olhar para outras posições e não para goleiro, que é uma das poucas posições que o Santos tem de melhor. Na lateral direita, o Igor Vinícius, como sempre falo, apoia ofensivamente. E ontem fez uma boa partida, eu gostei do Igor Vinícius. Mais posteriormente, o Cuca ainda dobrou a lateral, né, colocando um garoto da base. Mas gostei da partida do Igor Vinícius e achei que jogou bem no jogo de ontem. Assim como o Escobar, não só ontem, mas vem jogando muito bem nos outros jogos. Ele é muita raça, muita disposição para jogar, não tem bola perdida e ontem mais uma vez mostrou isso. Ele está cansado de mostrar isso e é o lateral esquerdo ali que tem correspondido e jogado muito bem. Parabéns, Escobar, pelo jogo de ontem. E o que eu falo é que na lateral esquerda o Santos não tem uma peça de reposição caso o Escobar possa ficar de fora em algum jogo, então é uma coisa que me preocupa. Na zaga, o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo ontem, pelo menos não comprometeram. Gosto muito do Lucas Veríssimo, acho que ele é titular ali sem dúvidas, e acho que o Santos poderia ir atrás de uma dupla fixa para ele, e aí ter o Luan Pérez e o Adonis como opções no banco. O Ananias, que entrou, também foi muito bem. Gostei do Ananias. No gol, ele não conseguiu chegar na bola, mas isso não acho que foi culpa dele, zero culpa. E gostei da partida do Ananias e também do Luan Pérez, que não comprometeu. Mas o que eu falo é que eu acho que o Santos poderia trazer um zagueiro para ser o titular absoluto ali, fazer a dupla com o Lucas Veríssimo. Já no meio de campo, o Cristian Oliva jogou pela suspensão do Gustavinho na expulsão contra o Grêmio. Acho que foi uma partida um pouco apagada do Cristian Oliva. Acho que de volante o Arão foi melhor do que ele no jogo de ontem. Jogou bem o William Arão também, correu bastante, tirou muitas bolas importantes, estava ali, deu passes importantes também. Então acho que da dupla de volantes, quem se destacou foi o William Arão e uma partida um pouco apagada do Cristian Oliva. Tanto é que no intervalo ele veio com o Samuel Pierre no lugar dele. Já falando das substituições, né, o Samuel Pierre é muito novo, acho que é só o terceiro jogo dele pelo Santos. Então, foi uma partida ali que não deu também para ver muito, mas eu acho que se pegar confiança, assim como todos os garotos da base, pode dar muito certo, né? Porque se eles sobem é porque talento tem, né? Assim como o João Ananias, que entrou no lugar do Lampez, e eu já falei aqui, já destaquei a boa partida que fez. No meio de campo foi o Miguelito, que jogou ali, tem tido sequência e tem demonstrado o porquê ter essa sequência, tem conseguido criar jogadas como não criava antes, tem conseguido finalizar, fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos em um chute de fora da área, que a bola desviou. Então, tem mostrado, feito valer a oportunidade, né? Demorou um pouco para fazer valer, mas agora vem fazendo valer ali a posição de meio-campista atacante do time do Santos. Na meia direita, Gabriel Tempo ontem não fez a melhor partida dele, mas também não fez uma partida horrível, mas um pouco apagada porque vem jogando Gabriel Tempo nos últimos jogos, né? Vem jogando sempre muito bem, sempre sendo o principal
nome do time. Contra o Cuenca já destaquei que para mim foi o melhor em campo. Hoje, ontem, né, contra o Vitória, uma partida um pouco mais apagada do que vinha sendo o Gabriel Bom Tempo antes, mas a gente sabe que é um jogador de muito talento, com um futuro muito, muito promissor, pelo menos na minha opinião. E na meia esquerda, o Barreal. O Barreal sempre também corre bastante, sempre apoia ofensivamente, ele também consegue dividir bem as bolas, consegue cruzar, consegue estar presente no jogo, participar do jogo, não é um jogador que se esconde. E ontem fez uma boa partida também. E o Gabigol? O Gabigol fez o terceiro gol do Santos, praticamente ali dando bastante tranquilidade, mas fiquei um pouco chateado com a expulsão dele. Achei que foi totalmente criancice ali, muita burrice para um jogador do nível do Gabigol fazer aquilo. Beleza, comemorar com a torcida, tomou um amarelo, mas agora fazer aquele gesto ali que sabe que vai ser expulso, sabe que é para cartão vermelho direto, não importa o que aconteça, para mim é uma burrice muito grande para um jogador do culhão do Gabigol, do nível do Gabigol. Tudo bem, fez 3-0, estava de certa forma mais tranquilo, mas aí não acho interessante, né, você ser expulso. Um jogo que poderia ser 4, talvez até 5 do jeito que estava, virar um jogo que o Vitória sobe para o ataque, que o Vitória vem, ainda faz o primeiro gol. Tem uma bola de bike no travessão aos quase 80 minutos, né, eu acho que até mais. Mas se toma aquele gol, e aí, né? Complicaria, poderia ter grande chance de levar o empate, como em alguns jogos a gente já sabe que acontece, já sabe que não pode duvidar do Santos. Mas tudo bem, né? Aquele gol de bike não entrou, por sorte, né? É que nem o Ancelotti falou, né? Se o meu pai tivesse roda, seria um caos. Aquela bola entra, não entrou, né? Então 3-1, mas só dando essa crítica aí pro Gabigol, que na minha opinião foi muita burrice ele ter sido expulso em um jogo tão controlado, em um jogo que poderia ser uma festa ainda maior e levar para um final de um pouco de pressão do Vitória. Tudo bem, né? Ganhou bem, fez o seu gol, tem jogado muito bem, tem feito gols todos os jogos, mas ontem fiquei um pouco chateado com isso só. Quem também entrou foi o Rony no lugar do Miguelito, depois do Gabigol ter sido expulso para correr ali pelo time. Todo mundo sabe que o Rony corre, apesar de não ter total qualidade, ele corre pelo time, por isso que eu acho que o Cuca pensou em colocar ele, assim como colocou também o Álvaro Barreal, no lugar do o Roleiser no lugar do Barreal. O Roleiser conseguiu prender bastante a bola, conseguiu tocar para fazer com que o Santos ficasse mais com a bola e não sofresse pressão 100% do tempo. E também colocou o Davizinho no lugar do Bom Tempo, ali na meia direita, meio que dobrou a lateral, ficou o Igor Vinícius e o Davizinho, que também é muito jovem, é só a segunda partida dele, jogou contra o Grêmio pela primeira vez, e também um pouco nervoso, mas os garotos da base que entraram, o Samuel Pierre, o Anania já tem jogado mais um tempo, mas se ganhar confiança, eu acho que talento tem, porque se subiu para o profissional é porque foram vistos com bons olhos. Então a gente espera que o torcedor tenha paciência, que eles possam, cada partida, demonstrar mais dentro de campo. Agora, sobre o jogo como um todo, eu acho que o Santos começou 1-0 o primeiro tempo. O segundo tempo, até a expulsão do Gabigol, ainda foi melhor que o primeiro tempo, porque estava controlando totalmente o jogo no segundo tempo. O primeiro fez um 1-0, jogou bem, como sempre tem feito, saído na frente no primeiro tempo, fez mais uma vez um jogo de ontem contra o Vitória, e no segundo ainda ampliou essa vantagem para 3 gols, mas até a expulsão do Gabigol eu achei que poderia ter sido uns 4-5-0, e aí o Santos tomou o gol do Vitória, e começou a sofrer pressão, jogar um pouco menos com a bola, claro, com um a menos, né? Mas uma partida muito boa do Santos, gostei de todos os jogadores ontem, apesar da crítica, gostei do Gabigol também, até fazer o gol estava um pouco sumido, mas participando, sempre que a bola chega nele ele é inteligente para devolver rápido, para criar a jogada, então excelente partida aí de todos os jogadores, uns mais apagados em relação aos últimos jogos, outros jogando, se destacando mais, como o Miguelito, gostei da partida do Barreal, do Arão, do Escobar, principalmente. Então, acho que é um jogo importante para o Santos respirar aí nessa pausa que vai ter para a Copa, principalmente respirar fora da zona de rebaixamento. Para fechar, o público em renda, público de 11.172 pessoas e uma renda de R$ 483.217,50. Um público acima do que vinha sendo nos últimos jogos, com 7, 8 mil pessoas. Ontem o pessoal se empolgou um pouco mais, principalmente pela vitória no meio da semana, e foi, apoiou, a torcida sempre apoiando, e é isso. Deixe seu comentário, seu like. Se você concorda ou discorda de alguma coisa, por favor, deixa aí embaixo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço.